Quanto mais a humanidade sonda os mistérios da vida, mais urgente se torna a busca por suas origens. Será que a vida se evolui de uma criatura, de uma célula só? Podem os lentos processos do passar do tempo e do acaso criar novas espécies? Ou os fatos da ciência se encaixam melhor com a ideia que um supremo criador fez os animais de vários tipos básicos e os projetou para que se reproduzissem de acordo com suas variedades, mas com um potencial genético embutido, permitindo uma vasta variedade por meio de um processo seletivo da procriação de cada espécie? Será que a história dos seres viventes deve ser representada por uma só árvore evolucionária que indique um único ancestral para todas as vidas? Ou por toda uma floresta de árvores, representando cada tipo original diferente e cada um com grande potencial de variação? Em Kent, na Inglaterra, fica o sonolento vilarejo de Down. Se não fosse por um homem famoso que viveu lá, nós nunca iríamos ouvir falar do lugar. E o vilarejo poderia ter repousado sobre seus pastos verdejantes e sobre suas velhas árvores. Mas aqui está, a mansão de Charles Darwin. Hoje é um museu dedicado a ele e ao seu trabalho. E nesse escritório, ele escreveu os livros que trouxeram uma nova crença para o mundo. Creem no progresso, num desenvolvimento do primitivo até as altas etapas e provavelmente até atingir a perfeição. Uma crença que algumas vezes soa curiosamente como uma nova religião. É chamada evolução. Eu tenho aqui a primeira cópia editada do livro A Origem das Espécies de Charles Darwin, publicada em 1859. O livro causou um alvoroço enorme em todas as partes da Terra quando foi lançado. Mas, ora, quem foi Charles Darwin? Charles Darwin foi um senhor inglês. Ele cresceu, estudou medicina por aproximadamente 2 anos em Edinburgh, e então foi para Cambridge, onde estudou teologia, e lá se formou com um mestrado. Ora, o que diz o seu livro? E por que diz isso? Por que causou tamanho alvoroço? Bem, Darwin dedicou-se a provar que a vida dos animais e das plantas passaram por pequenas variações que estão ligadas ou são causadas pelo meio ambiente e que essas pequenas mudanças na biologia humana e na biologia dos animais e das plantas são herdadas. Isso, para ser mais claro, é o seguinte: se uma girafa esticar o pescoço e esticar o pescoço e esticar o pescoço para alcançar mais folhas no topo da árvore, então, no decorrer das gerações, se todas as gerações esticarem seus pescoços para alcançarem o topo das árvores, então o pescoço da girafa irá se alongar cada vez mais até chegar ao que conhecemos por girafa. Se me permitem, eu vou usar um paralelo mais próximo. Se um ferreiro usa seus musculosos bíceps para martelar o ferro quente na bigorna, com o decorrer do tempo ele terá bíceps maiores. Bom, Darwin achou que essas mudanças eram herdadas. Portanto, onde houver vida, haverá vida se encaixando ao meio ambiente
E esse processo de se encaixar ao meio ambiente fará com que a vida se desenvolva de maneira crescente até o homem. Ora, quando Darwin era jovem, ele não foi ordenado como ministro. Foi-lhe ofertado o emprego de naturalista neste navio. Aqui temos um modelo do pequeno detetive. Ao redor do mundo em 5 anos, fazendo seu trabalho de naturalista. E lá encontrou muitas evidências que ele achou que poderiam ser a base de sua teoria. Em dezembro de 1831, o detetive zarpou do porto de Plymouth. Após uma viagem ao redor do Brasil e outras partes da América do Sul, o navio chegou às Ilhas Galápagos. Durante essa viagem, Darwin estudou a geologia dessa paisagem. Tudo foi cuidadosamente registrado a cada dia nesse diário dele. Em Galápagos, ele fez uma descoberta interessante. Ele encontrou alguns pássaros diferentes que, sem dúvida, faziam parte originalmente de uma única espécie. Porém, nas ilhas diferentes, eles aparentemente se haviam desenvolvido em espécies diferentes. Essas pequenas modificações num mesmo tipo deram a ele pensamentos novos e empolgantes. Se era possível para uma espécie de pássaro desenvolver características diferentes, então por que esse desenvolvimento não poderia seguir mais adiante? Ora, ele aplicava essa ideia não só a uma espécie, um tipo, tal como representada por esses pássaros, mas ele achava que você poderia mergulhar adentro no que os franceses euforicamente chamam de transformismo. É onde uma espécie poderia se transformar em uma outra mais elevada. Para que você pudesse, nessa base, passar de ameba ao homem, a base de que pequenas variações herdadas e repassadas pudessem levar a uma evolução gradativa com os anos, muitos anos, das formas mais simples de vida até a mais elevada que nós, humanos, proclamamos ser a nossa. Ora, se você ouvir programas a esse respeito e ler livros sobre esse assunto, você vai descobrir que as pessoas acreditam, baseados na ideia de Darwin, hoje representada pelo neodarwinismo, que não importa onde existir energia e matéria, essa energia e matéria formará a vida, e essa vida, uma vez formada, automaticamente evoluirá às formas mais elevadas de vida consciente. E isso deverá acontecer de acordo com a teoria básica de Darwin. Quando Darwin foi sepultado em 1882 em Westminster Abbey, sua ideia da evolução já havia se espalhado por todo o mundo. Em outra parte da Europa, em Brno, o que hoje é a antiga Tchecoslováquia, nós encontramos um outro membro do clero interessado em biologia. Monge desde 1856 no mosteiro de Santo Agostinho, ele conduzia experiências estranhas. Seu nome é Gregor Mendel. Gregor Mendel, o mesmo monge, foi o primeiro homem a pôr a ciência da hereditariedade em sólidas bases matemáticas. Como é sabido, ele trabalhou com ervilhas de cheiro, as nanicas e as de várias cores. Ele mostrou que as distribuições das sementes nas vagens e suas predisposições correspondiam a equações matemáticas perfeitamente definidas. Se seu trabalho não tivesse sido esquecido por praticamente 50 anos até a virada do século, foi publicado, é claro, num jornal científico obscuro e ninguém deu a mínima. Mas se seu trabalho matemático da hereditariedade tivesse sido levado ao conhecimento público, teria evitado enorme volume de especulações que ocorreram mais tarde sobre a origem das espécies. O mosteiro no tempo de Mendel estava em território austríaco e Brno era chamado Brüm. Aqui, num pequeno pedaço de terra, ele cultivou as ervilhas. 9 anos depois, em 1865, ele divulgou sua empolgante descoberta triunfantemente.
Ele estava certo de que, baseado nas experiências com as ervilhas, você poderia prever quantas qualidades diferentes seriam herdadas pelas gerações posteriores. Qualidades herdadas não desaparecem, nem quando cruzadas com variações diferentes. Elas aparecerão de novo e mais tarde novamente. E é possível prognosticar quando e até quais. A sociedade científica não se impressionou na época. E Mendel faleceu em 1884 sem muito reconhecimento por seu trabalho. Ora, o que realmente são as famosas leis de hereditariedade de Mendel? Pegue uma flor vermelha e uma amarela. Elas se apaixonam, se casam e têm filhos. 4 lindas flores vermelhas. Essas 4, em seu devido tempo, também têm filhos. 3 lindas flores vermelhas. Mas veja, uma flor amarela. Perfeitos pais vermelhos e uma criança amarela. Como isso pode ser possível? Vamos verificar os genes para encontrar a solução. Cada um dos avós vermelhos e amarelos tem genes da mesma cor. Seus filhos herdaram o gene de cada pai, portanto possuem um vermelho e um amarelo. Mas, porque o vermelho é dominante, suas cores são vermelhas. A história continua. Esses também têm seus filhos. E novamente um gene de cada pai é herdado. Então temos casais completamente vermelhos, casais misturados, e pares de genes completamente amarelos, e uma flor de amarelo puro. Contemplando as flores, vemos uma beleza verdadeira. Cores incríveis e formatos encaixados num arranjo tão maravilhoso que é impossível alguém negar a admiração profunda pelo poder criativo e inteligente daquele que no terceiro dia ordenou a existência. E Deus disse: produza a terra, relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo o seu gênero, e cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. E viu Deus que isso era bom. Ora, o que vem a ser um gênero? Na vida, encontramos vários gêneros de espécies. Portanto, vamos mudar a questão para o que uma espécie de nascer pode ser bem complicado. Os especialistas chamam de espécie um grupo ou pool de genes interreprodutores. O que querem dizer com isso é que cada gênero ou espécie tem uma cópia de projeto para seu tipo básico. Existe o gênero canino, que tem um tipo básico específico da sua cópia de projeto. Existe o coiote, que pertence a ele, existe o lobo, existe o São Bernardo, o pequinês, o salsicha e todas as variedades de cachorro que temos. Ora, eles são diferentes uns dos outros, mas eles se cruzam um com o outro e, portanto, eles pertencem ao mesmo gênero ou mesmo pool de genes interreprodutores. Se as diferenças físicas não forem grandes demais, você pode pegar um São Bernardo e cruzá-lo com um pequinês. Ora, o gênero felídeo é semelhante. Para todos eles, tem uma forma básica da cópia de projeto de DNA tão semelhante que as muitas variedades de gatos, de acordo com as circunstâncias, se cruzam uma com a outra, pois suas moléculas de DNA combinam ou se adaptam a combinar uma com a outra. Ora, se esse é o caso, então temos uma espécie. Como podem ver, é um termo bem difícil de definir. O importante é entender isso. É excessivamente dificultoso conseguir que um gênero se reproduza com um outro. Você não pode cruzar um gato com um cachorro, pois as moléculas de DNA não têm a combinação básica, uma com a outra, para capacitar a reprodução.
Porém, algumas vezes algo acontece nas moléculas DNA e nos cromossomos. Acontece uma alteração, uma que chamamos de mutação. Em 1886, um holandês chamado Hugo de Vries descobriu algo empolgante ao colecionar flores do campo. Ele já conhecia as azoenoteras comuns, mas aqui ele encontrou tipos desconhecidos da mesma família. Levou-as para casa e as reproduziu. Ele conseguiu tipos totalmente diferentes. Então publicou seus resultados em 1901 e 1903 com o título de A Teoria das Mutações. Durante esses mesmos anos, os resultados do trabalho de Mendel alcançou a atenção do público, mas pareceu tornar a teoria de Darwin da evolução gradual impossível. As mutações, de repente, se tornaram a nova magia que poderia superar o neo-darwinismo com suas sólidas barreiras entre as espécies diferentes. Ora, por que ocorre uma mutação? Uma das respostas é radiação. Aqui, por exemplo, usando raios-x, novos tipos de violetas africanas são reproduzidas por mutações deliberadas. Essas mutações, induzidas pela radiação e outros fatores, podem ocorrer tanto nas plantas como nos animais. Mas o que uma mutação realmente faz, mesmo quando elas parecem tão bonitas como essas aqui? Será que elas aperfeiçoam o gênero ou a espécie? A resposta é negativa. Vamos olhar um exemplo. O mosquitinho da fruta. O biólogo genético holandês Dr. Pini Ovneu explica. Ora, o que significam essas mutações? O importante para os evolucionistas sempre foi a questão de saber se as mutações são importantes na tal evolução. Porque os dois únicos mecanismos que são supostamente conhecidos para as tais evoluções são, em primeiro lugar, as mutações e, em segundo, a seleção natural, um processo da natureza na qual essas mutações são selecionadas. E as mutações favorecidas são acumuladas para que tenhamos gradativamente todos os tipos de animais. Ora, disso tudo que é verdade de acordo com os sólidos fatos da genética. Bem, o primeiro fato é que podemos realizar essas mutações bonitas no laboratório, porque nós as protegemos, somos bonzinhos para com elas e cuidamos delas. Mas esses pobres animais facilmente morreriam na natureza, pois todas essas mutações os danificaram. As mutações são danosas, perigosas por suas inconstâncias e frequentemente elas são simplesmente letais. Portanto, as mutações causam danos. Elas são muito interessantes para nós, porque por meio dessas mutações podemos estudar muitas das leis da genética nos animais, mas elas são fora do normal e causam danos aos animais. As mutações na natureza, na verdade, causam danos e enfraquecem as espécies. Nos dias de hoje, de bombas atômicas e usinas nucleares, nós temos medo, com razão, de radiações e das terríveis mutações consequentes, como as deformações. Mas será que a seleção natural pode favorecer pequenas mutações positivas e ajudá-las a se desenvolverem em novas espécies mais fortes? Ora, o que a seleção natural realmente faz? Vamos tomar alguns exemplos. Vamos dizer que você pegue um organismo que passou por um certo número de mutações e 95% dessas mutações foram negativas, isso é, são um incômodo para o organismo. Certamente a seleção natural vai eliminar, com o passar do tempo, aqueles organismos que são menos adequados a seus habitats. Se um homem contrai diabetes por perder algumas informações nos seus genes, até por mutação, então ele será menos capaz de competir com outras pessoas que são mais saudáveis, e o mesmo se aplica a todos no reino animal. Portanto, a mutação evita mesmo a deterioração dos espécimes, das espécies de um gênero. Ela restaura, estabilizando-os antes que prossigam para pior. Mas agora vamos ver por outro lado.
digamos que você consiga um organismo com uma mutação, 1%, 2%, melhor que a média. Portanto, ele tem uma vantagem. Ora, se um organismo tiver um tipo de vantagem, digamos que ele comece a desenvolver um olho, por exemplo. Uma minhoca começa a desenvolver um olho. Isso é, uma minhoca não tem olhos. É claro, ela só tem um ponto preto, mas se essa minhoca começa a desenvolver, digamos, uma retina e tudo isso, então esse organismo com órgãos incompletos que se resultaram de uma mutação positiva serão incômodos até atingirem sua perfeição. Portanto, o que a seleção natural e a mutação farão juntas é evitar um desvio da espécie morro abaixo, degenerando-se. Mas nunca irá se preocupar com uma espécie que comece a tomar um desvio morro acima, aperfeiçoando-se. Porque a seleção natural cuidará que, digamos, minhocas melhores sejam produzidas, mas não minhocas que sejam metade outro animal. Por exemplo, metade cobras ou metade anfíbios ou coisa parecida. Porque eles estariam em desvantagem de acordo com a própria teoria de Darwin. Darwin achava que a seleção natural, a luta pela vida e a sobrevivência do mais forte causariam uma lenta, porém irresistível evolução de uma espécie a uma outra. De matérias sem vida para formas primitivas de vida. De formas primitivas a formas complicadas. De algas e amebas até chegarem a primatas e ao homem. Porém, Darwin estava definitivamente errado. A própria seleção natural evita que isso aconteça. A teoria inteira depende da ideia de que você não conseguirá, por acaso, um novo organismo produzido de uma vez, uma macromutação, mas você conseguirá pequenas mudanças. Ora, essas pequenas mudanças para algo melhor serão uma desvantagem para a espécie até ser completa. E nunca será completa, pois sua seleção natural previne um desvio para melhor, tanto quanto um desvio para pior. Esse sendo o caso, nós podemos esclarecer o fato de que as espécies, humanos, animais e plantas, permanecem constantes por todos esses anos por esse mecanismo de regeneração que Darwin corretamente descreveu. O que ele não notou é que isso previne um desvio, um lento desvio para melhor, tanto quanto um lento desvio para pior. E Deus disse: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. Ora, quando a Bíblia diz que Deus fez os animais e o homem e as plantas segundo a sua espécie, para se reproduzirem segundo a sua espécie, esbarramos contra uma verdade científica absolutamente básica, que é tão verdade hoje como era quando Moisés a colocou por escrito. Então Deus fez mesmo as redes de reprodução de genes constantes. Você pode variar dentro dela, mas não por fora dela, como uma certa composição musical de Mozart. Por mutações de pontos, por mudanças de pontos, não pode ser transformada numa fuga de Bach, ou não pode ser mudada em uma sonata de Mozart. Ela permanece constante. E é isso mesmo que a Bíblia diz sobre as espécies e gêneros que Deus fez. As leis que já descobrimos as estabilizam dentro de suas próprias fronteiras com perfeita rigidez.
Então, vemos que as leis e descobertas da genética fornecem forte apoio à criação. É também importante notar que os fósseis concordam com esses achados. O fato é que Darwin até disse que as evidências dos fósseis talvez fossem a mais séria objeção à teoria da evolução. Dr. Gary Parker é um entre vários calorosos evolucionistas que mudaram de ideia e se tornaram criacionistas convictos depois de estudar em maior profundidade esses assuntos. Na cabeça de muita gente, os fósseis e a evolução andam de mãos dadas, quando na realidade os fósseis são um embaraço e perturbam a teoria evolucionista, oferecendo forte apoio ao conceito da criação. Se a evolução fosse verdade, acharíamos literalmente milhões de fósseis que mostrariam como um gênero de vida lenta e gradual se tornou em outro gênero de vida. Mas os elos perdidos são o segredo do ofício, como se fosse da paleontologia. A questão é que os elos ainda estão perdidos. O que nós encontramos são vãos que acentuam as fronteiras dos diferentes gêneros. São esses vãos que fornecem provas da criação dos gêneros diferentes. Para dizer a verdade, há vãos entre cada um dos gêneros mais importantes das plantas e dos animais. As formas em transição estão faltando aos milhões. O que encontramos são gêneros complexos e separados que nos indicam a criação. Darwin, no final de sua vida, ainda estava cheio de dúvidas e frustrado por suas próprias teorias, ainda curioso com as grandes questões da vida. Então, ele faleceu. Finalmente, para encontrar seu Criador, aquele que disse: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. E Deus então criou os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo a sua espécie. E todas as aves segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom.